Tá me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Agora eu estou te ouvindo perfeitamente. Maravilha. Vamos lá, mudei de lugar aqui, que Agora está depende melhor. aí da... Beleza. Bom, estava te agradecendo no início com relação à sua presença na nosso programa, né? Trazendo para dentro da área de saúde essa visão empreendedora, um perfil mais voltado para o negócio, porque muitos negócios de saúde se veem simplesmente como negócio de saúde, mas não entendem que são um negócio e a partir daí realmente precisam ter essa visão, né? E o convite que a gente fez a você e você prontamente aceitou, vai estar no dia 20 de outubro com a gente, uma quinta-feira à noite, no Master Plastic Sales. Então, é um programa voltado para a área de negociação e vendas na parte de cirurgias plásticas, mas óbvio que a gente vai falar muito de mindset. E eu acompanho o Ricardo há um tempão, cara, sou seu fã. Já vi evento seu, palestra no Ebulição do Rafa Prado, em outros eventos. Então, eu queria te agradecer em primeiro lugar e começar te perguntando, cara, como começou tudo isso? Me conta. Marcos, vamos lá. Primeiro, agradeço também a você, em nome da nossa querida amiga a Dani, né? A Essa é Dani. uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, uma amiga querida, que cuida muito bem do meu amigo Hans Donner. Então, é uma pessoa com quem tenho tido momentos muito interessantes juntos e uma pessoa que de fato agrega uma atenção, um profissionalismo e um carinho muito grande. Bom, fico muito lisonjeado aí com a oportunidade de compartilhar. De fato, quero te dizer que de cirurgia plástica não entendo nada. Inclusive, me nego a fazer uma, porque eu sou aquele cara que é o ajeitadinho, né? Que é o feinho arrumadinho. Então, eu digo que eu quero continuar assim. Eu quero continuar assim. Não que isso seja enfim, né? Uma desconsideração, né, ao setor, mas o meu estilo belino de ser, né? Então, eu não quero perder essa minha marca registrada. Mas brincadeiras à parte, Marcos, assim, eu tenho hoje, é interessante, porque hoje eu tenho dentro da minha família, né, uma pessoa que eu diria a você, eu fui adotado por ele como pai, né? É o contrário, né? Quando você às vezes adota um filho, né? Às vezes um filho adota um pai, né? Então eu fui adotado por ele, é meu genro, é um jovem médico, que quando eu o conheci, ele estava muito motivado por seguir na especialização em cirurgia plástica. Depois ele pivotou essa agenda para a saúde integrativa, né? O processo de estilo de vida de saúde, né? Então, eu acho que o que a gente pode falar aqui muito rapidamente, só para Sim, contextualizar um pouco, né? Antes de eu entrar aqui na parte mais da minha história em si, eu acho que o que é importante nesse caso, né, é a questão. Quando a gente fala de saúde integrativa, quando a gente fala de saúde em geral, né, a gente fala de mudar um estilo de vida, uma mentalidade, né? E a mentalidade, ela tem que começar mudando a forma como você cuida da sua vida, da sua saúde. Porque se você não tem a consciência do seu corpo, da sua alma, né, do seu espírito e da sua mente, que ser humano é você? O que você pode pretender empreender na sua vida? Então, acho que a primeira questão que vale aqui, tanto para quem está nos assistindo, quanto já fazendo um spoiler para a conversa que nós teremos para aquela tua masterclass, é isso. Não adianta ir buscar beber na fonte de estratégias mirabolantes, de sucesso extraordinário, se a pessoa não leva a sério a sua própria saúde física e mental e espiritual. Né? E não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, que é uma tríade que compõe o equilíbrio de qualquer ser humano, que vai fazer que você seja um melhor profissional ou melhor empreendedor naquilo que você decida fazer na sua vida, né? Independente das opções que você faça. Né? Eu não preciso ser cirurgião plástico, eu não preciso ter uma certificação acadêmica em medicina para entender que a educação e a mentalidade são excepcionais tratamentos de muitas doenças.
Eu tive o privilégio, ô Marcos, em 1995, de, na época, como líder de uma iniciativa empresarial muito grande na área de beleza e de moda, que foi a agência de modelos Elite, que foi a grande entrada, né, no mercado mundial das passarelas, das modelos brasileiras. Eu fui o responsável por fazer esse movimento. Eu tinha 21 anos de idade, eu era um jovem ainda sonhador, né, um empreendedor raiz, né, aquele que acredita que que não existe nada que é impossível, né, que ele pode romper os paradigmas do impossível. E naquela ocasião eu tive contato, eu fui impactado por uma campanha nos Estados Unidos que tratava de um tema seríssimo chamado câncer de mama, né? 7 em cada 10 mulheres nos Estados Unidos desenvolvem potencialmente o câncer de mama, né? E se você não tiver, né, não é com a mamografia apenas ou com a quimioterapia que você vai curar o câncer de mama. Você tem que tratá-lo na prevenção. E como é que se trata a prevenção de câncer de mama? Com autoexame. E o que é um autoexame? É empoderar uma mulher, dar consciência a uma mulher de que ela tem pleno controle do seu próprio corpo e que ela precisa se tocar na mama para tentar identificar um nódulo em estágio prematuro. E aumentam em 90% as chances de sobrevida de mulheres que conseguem identificar o nódulo nesse estágio. E eu tive a satisfação de ter uma conversa com o Fernando, o fundador do Hospital do Amor, conhecido como Hospital do Câncer de Barretos. E quando falávamos sobre isso, e quando falávamos que a educação é uma das melhores vacinas para curar tantas doenças ou patologias, ele falou, mas olha, eu falo isso aqui há anos e ninguém me entende. Então, assim, o que nós estamos falando é dessa consciência, dessa mudança de estado de consciência, dessa mudança de mentalidade. Eu acho que é muito interessante, e eu aceitei com muita alegria esse convite seu, né? Mesmo não me sentindo competente especificamente para tratar, né, e falar do tema, e também não vou falar do que eu não sei, mas eu vou falar do que eu sei. Né? Eu quero falar daquilo que é caro e valioso para mim. Né? São lições que eu tenho colecionado, Marcos, na minha escola da vida, que tem me dado uma bagagem para poder enfrentar o imprevisível. Né? As pessoas estão sempre buscando, né, respostas ou dar respostas às questões, aos questionamentos que o mundo nos impõe todos os dias. Quando, na verdade, nós temos que estar preparados para fazer perguntas. Porque as perguntas, elas não só te libertam, como elas ampliam a tua capacidade de ver o mundo de uma maneira diferente. Então, eu diria que se tornar um empreendedor de sucesso, e eu posso dizer com alegria que tenho muitos feitos de sucesso, né? Mas eu acho que o mais importante, num determinado momento da vida, e é isso que eu tenho pregado, assim, como empreendedor, como um educador, é que tem um momento na sua vida que você tem que deixar o ego de lado e se dedicar ao eco. E o eco é justamente compartilhar, é difundir conceitos, filosofias de vida que mudem a mentalidade. E para mim pode ser cirurgião plástico, mecânico, engenheiro, não me interessa. É ser humano. Nós estamos falando de gente, nós estamos falando de seres humanos que precisam se conectar com essa consciência. Então, como é que eu posso, de alguma maneira, ajudar, né, o teu grupo, né, que faz parte do seu universo, naquele momento, ou aqui mesmo, nesse momento que nós estamos conversando? Não é simplesmente falando das minhas bravatas empreendedoras, dos meus sucessos ou dos meus insucessos, aquilo que eu aprendi, aquilo que me inspirou, aquilo que me motiva todos os dias. Mas é realmente trazer as pessoas para um grau de consciência, primeiro, que elas precisam mudar hábitos e costumes, a começar pela sua higiene física, né? Mental. Como é que a gente se preocupa muito de ir na academia de ginástica,
para cultuar um corpo físico, né, esteticamente bonito e que atrai as pessoas, né? Mas desculpa, e a sua higiene emocional? Como é que você está tratando a sua saúde emocional? Você está equilibrado? Porque se você não estiver, meu amigo ou minha amiga, não há nada, não há nada que você possa fazer para transformar a realidade da sua vida hoje. Né? Você precisa realmente virar essa chavinha, né? Virar esse chip. Né? E eu acho que a saúde ela vem aqui, para mim, quase que metaforicamente, né? Como um chamado de atenção, né? Para dizer o seguinte, olha, nós precisamos cuidar da nossa saúde e não das nossas doenças. Né? O sistema de saúde, a entidade, né, que regulamenta, que promove, ela está muito apoiada, né, em toda uma sistemática, né, uma mecânica que oferece soluções para curar das doenças. E onde a gente precisa cuidar é da saúde para evitar ter doença. Né? Então, o que a gente pode fazer hoje? Mentalmente ou fisicamente para ter mais qualidade de vida. E no momento que a gente tem mais qualidade de vida e a gente é mais feliz. Ô Marcos, eu sou uma pessoa que eu aprendi muito cedo que a felicidade precede o sucesso. E quando você muda o lugar dessas coisas, quando você entende que pessoas mais felizes produzem mais, e ao produzir mais, consequentemente, ganham mais dinheiro, você inverte aquela lógica de que dizem que dinheiro não traz felicidade. Não traz realmente. É a felicidade que traz o dinheiro. Então a pergunta é, você é feliz? Você é feliz com o que você faz hoje? O porquê é que você faz o que você faz hoje? São perguntas simples, mas que a resposta é que a gente precisa ser honesto conosco. A gente tem que ser honesto com as perguntas que nós fazemos para nós. Porque se nós não soubermos responder essas perguntas para nós mesmos, nós não poderemos dar respostas para ninguém. Nós seremos meros objetos de um sistema funcional, de uma vida funcional, onde em um momento a gente é produto, no outro a gente é uma manada. Então, assim, o que a gente tem que fazer para mudar essa capacidade de ver o mundo? Eu acho que essa é a grande agenda. Essa é a grande agenda para que você entenda que pessoas como eu, por exemplo, que aos 21 anos, lá sem um tostão no bolso, sem falar inglês, sem conhecer alguém na indústria da moda, ousou se lançar numa aventura empreendedora, destemido, sem medo de errar, né? Porque eu achei que só iam ter 3 probleminhas para eu resolver. O dinheiro que eu não tinha, o inglês que eu não falava e as pessoas que eu não conhecia. Querido. Só isso. Aí eu percebi que, porra, se eu superasse os 3 pequenos probleminhas, o resto estava fácil. Bom, mal sabia eu que iam ter mais uns 200 probleminhas para resolver depois. Mas tudo bem, porque o problema foi quebrar a inércia dos 3 primeiros probleminhas. Que a maioria das pessoas achavam que eram impossíveis de ser superados. E quando elas achavam que era impossível de ser superados e faziam gozação da minha cara, eu tinha uma certeza na minha vida. Eu não sabia se ia dar certo, mas que eu ia ter muito menos concorrente, eu tinha certeza. Porque eles não acreditavam. Eles não acreditavam, não é que eu não poderia fazer. Eles não acreditavam que eles mesmos não poderiam ousar tentar fazer aquilo. E essa é a grande doença. Tem um dado, Marcos, interessantíssimo, que uma querida amiga minha, especialista na ciência da felicidade, a Sandra Teschner, ela escreveu um artigo recente que diz o seguinte: foi feita uma pesquisa recentemente nos Estados Unidos, aonde se constatou, presta bem atenção no que eu vou lhe ler, que 97% de tudo aquilo que você teme, que você tem medo, que vai acontecer na sua vida,
que pode te trazer prejuízos, tristezas, frustrações, depressões e fracassos, jamais irão acontecer. Então, eu vou repetir. 97 coisas em 100 não acontecerão. Essas teorias da conspiração que nós mesmos criamos na nossa mente para justificar aquilo que a gente tem medo de fazer, para justificar o medo de fracasso, a vergonha de que dê errado e que os amigos vão gozar da sua cara, que a sua esposa, seu marido, seu amigo, seu sócio, desculpa, 97% das vezes não acontecerão. Então, é disso que se trata. Quando eu venho aqui falar em público, Marcos, seja numa live como essa que você gentilmente me convidou, seja num evento que nós vamos fazer, é disso que se trata. Falar dos meus feitos, falar dos meus sucessos, como eu me tornei rico e famoso, querido, isso o cara olha aí no YouTube e acha bonito, compra meu livro, tá tudo bem, mas isso não muda. Não muda a forma como ele vê o mundo. Então, hoje eu sou uma pessoa muito comprometida com essa mudança que eu exercito em mim mesmo, em primeiro lugar, todos os dias. E eu estou longe da perfeição. Mas eu posso te dizer uma coisa, meu amigo, e todos que estão aqui. Eu aposto sempre nos 3% que vão acontecer. E eu desprezo os 97%. Eu não quero e não vou perder tempo com os 97% daquilo que me gera sofrimento tolo, que me gera angústias, que me gera ansiedades. E eu tenho ansiedade, sim. Por que não? Eu tenho. Como qualquer ser humano tem. Eu sou um ser humano. E o ser humano, ele tem oscilações do seu estado de humor. Ele tem oscilações como qualquer ser vivo, né? Então, a única diferença é que você, para estar feliz, você não tem que apostar na ausência da tristeza. Não. A tristeza, ela é parte inerente do processo da sua felicidade. O que você não tem que fazer é ficar na tristeza, ou ficar na ansiedade, ou ficar na depressão. Você tem que se libertar disso. Você tem que se permitir, né? Enfim, né? Sentir aquela dor, porque a dor liberta, a dor é necessária, né? Minha avó paterna já me dizia, meu filho, o que arde cura e o que aperta segura. Então é o seguinte, meu amigo, tem que arder, tem que deixar arder de vez em quando. Faz parte. O sofrimento é importante. As mulheres têm dor de parto. Para parir uma criança, elas sentem dor. E não é pouca, não. Talvez, se fôssemos nós a ter filho, a população seria muito menor, porque a gente não gosta de dor. O homem não gosta de sentir dor. Cara. Então, assim... Mas, enfim, não quero aqui polarizar aqui a nossa conversa. Esse aqui é mais um bate-papo, né? Então, não sei se estou me desviando daquilo que você gostaria de compartilhar, mas isso é a minha essência, isso é a minha verdade, isso é a minha vida. E eu sou uma pessoa muito comprometida com essas verdades e não com histórias da Cinderela e coisas que vão induzir as pessoas a um engano de que o sucesso é fácil, é rápido e que você pode ficar rico depois de uma semana. Então, me desculpa, estou devolvendo aqui a palavra para você. Ricardo, em primeiro lugar, cara, essa sua frase, a gente podia desligar a live e já foi para a mudança completa aí, porque as pessoas elas travam exatamente, né, no possível não que elas vão receber. E aí, você tem um livro também sobre isso, e aí as pessoas não querem, óbvio, né, o seu cérebro tenta te privar de problema, de dor, de qualquer coisa que vá prejudicar o seu, sei lá, a sua cabeça, o seu corpo, mas é aí que está a diferença, né? Porque, e eu nunca tinha ouvido isso, né? Você descobriu que você teria menos concorrente lá, porque a mentalidade dos 97% fazem com que eles nem tentem, né? E agora, deixa eu só entender, porque eu gosto... tá. Deixa eu só explicar porque eu busquei o Ricardo para trazer para um programa de médicos e é um programa de empreendedorismo. É para ouvir isso mesmo, tá? É para poder ouvir de pessoas de fora, porque a gente ouve muito de dentro, né? A gente está dentro do mercado de saúde, então a gente tem sempre contato com as pessoas que estão ali dentro do mercado, mas é trazer o inesperado realmente, é trazer o que vem de fora, porque aí a gente cresce, porque dói, né? Esse tipo de pensamento,
cabeça. Isso muda muito o perfil do médico. E aí a gente deixa realmente o ego e vai para o eco, porque do médico a gente vai bater em pacientes do Brasil inteiro. Entendeu a jogada? Claro. É essa a visão, né? Porque do médico mexendo lá em alguma coisa que mude a vida dele e das outras pessoas que ele, pela felicidade do atendimento dele, impacte as outras pessoas, a gente bate numa sequência maior, sabe? E agora me conta, cara, eu gosto de entender o seguinte, tá, você foi para os 3%, mas descobriu que não eram 3 problemas que você teria, viriam outros. E aí, qual é a mentalidade para na hora de estar chegando? Porque eu sempre brinco, né? O fantasminha cresce o tempo todo. Né? O fantasminha, ele não aparece, não desaparece, você ainda resolveu o problema. Ufa. Não, cara. Ufa, não. Prepara que tá vindo outra porrada de lá, senão você vai ficar pelo meio do caminho. Como você trabalha isso, Ricardo? Como é a cabeça, o mindset, que a gente sempre sabe. Não tem ninguém, como você disse, 100% feliz, 100% triste. Mas como é que você trabalha isso dentro da sua cabeça, cara? Então vamos lá. Você sabe que ouvindo você agora, né, fazendo essa introdução, eu me lembrei de um amigo queridíssimo que já não está entre nós e que ele contava historinhas para os netos dele à noite. E eles tinham medo do escuro, né? Criança tem medo de escuro às vezes, né? E ele chegou um dia e falou para os netos: olha, eu descobri uma arma muito potente contra esses monstros que chegam à noite. E eu vou revelar esta arma agora e vou aniquilar todos estes monstros de uma só vez. E ele foi lá e ligou o interruptor e acendeu a luz. Então, presta atenção, acender a luz, metaforicamente, queridão, é olhar as coisas como elas são. Tem uma questão aqui, Marcos, que é o seguinte, né? Eu sempre digo que as pessoas, elas estão orientadas culturalmente e pela pressão do sistema para estarem preparadas para o previsível. Você estuda para ter a capacidade, né, de reação a questões, a coisas previsíveis, né? Acontece um fato, causa e efeito, não é assim? Então eu vou reagir de acordo com uma manifestação, então eu vou acessar uma base de dados que eu acumulei, né, e venho acumulando na minha vida para poder reagir. Isso é uma maneira de fazer e é necessária. Não estou contra, pelo contrário, é necessário. Né? O mundo precisa de organização. Nós vivemos num mundo caótico. Somos pessoas complexas. Precisamos de organização. Mas o que vai fazer você se destacar e ter excelência e ser extraordinário, porque para todo o resto você será ordinário. Para reagir e atuar com o que é previsível, você será uma pessoa ordinária. Mas ordinário não quer dizer negativo, hein? Ordinário é o seguinte, eu faço aquilo que tem que ser feito. Ok. Mas como é que eu faço para ser o cara extraordinário? O extraordinário precisa estar pronto para o inesperado, o imprevisível. É quando você tem a capacidade de fazer a gestão de um processo, de algum momento, de uma reação química que algum evento impacta na sua vida e você diz, e agora, José? Né? Agora, como é que eu vou resolver isso? E você não busca acessar o seu banco de dados de desculpas. Você busca imediatamente reagir, né? Instintivamente, com a sua capacidade, a sua energia, seu entusiasmo e com verdade para quebrar aquele momento. E eu vou te contar 2 histórias muito rápidas, até para pontuar isso aqui. Eu, há 20 anos atrás, estive frente a frente com, naquele momento, o então empresário, empreendedor, magnata do segmento imobiliário dos Estados Unidos, Donald Trump. Okay? E eu fui lá apresentar a ele uma oportunidade de negócios no Brasil. Tivemos uma conversa prévia por telefone, muito simpática, aonde surgiu o convite para que eu fosse, então, visitá-lo, né, para apresentar em detalhes o projeto. Quando eu estive com ele, depois de uma semana daquela nossa conversa, eu encontrei um sujeito completamente transtornado, né, no seu estado de humor, obviamente, como todos, e
tinha havido algum problema, não sei se brigou com a mulher, aquela coisa, dormiu no sofá, entendeu? Porque todo mundo tem um problema. O dia não estava legal. Não estava legal, e olha, e não precisa ser um grande problema para tirar você do seu eixo, né? Um pequeno problema dentro, numa determinada dimensão pode estragar o teu dia, né? Coisas que não são óbvias, mas... E aí ele me disse, assim, muito diretamente, aquela fatídica frase americana, antológica, que é "You have 3 minutes". Você tem 3 minutos para me contar qual é a tua história. E aí, meu amigo, o que você faz? Você acha que existe alguma preparação, algum treinamento no mundo que vai te instrumentar para você responder? Primeiro, porque depois que ele terminou de falar que você tem 3 minutos, você tem um momento de recuperação emocional, né? Tem um momento assim, o choque. Agora tem que me recuperar, né? Tenho que me recuperar do trauma. Então, como é que eu faço para recuperar emocionalmente a minha lucidez? Né? E aí, a resposta que você dá é o que vai determinar como é que essa conversa vai terminar em 3 minutos. Ou não vai terminar. Se você vai buscar pedir mais tempo e tentar justificar para essa pessoa que não é justo que ele não dê mais tempo, porque eu viajei tanto tempo para conversar. Querido, desculpem, o mundo não é justo. E as pessoas não estão aqui para afagar o seu ego ou fazer os seus caprichos ou comprar os seus projetos. Não! Elas estão te desafiando o tempo todo. A vida é um desafio permanente. E eu entendi que o meu jogo era o seguinte: eu tinha 50% de chance de sair dali sem nada e tomar 2 garrafas de vinho no restaurante lá embaixo e depois falar mal dele durante 20 anos, ou eu podia enfrentar o desafio e correr o risco de dar errado, mas eu ia enfrentar. E eu decidi, então, fazer uma sequência de perguntas e não respostas. Perguntas. E eu perguntei se ele sabia que no Brasil a gente tem a primeiro número de helipontos do mundo, em São Paulo. Do mundo. Tem mais heliponto em São Paulo do que em qualquer lugar do mundo. Que nós temos a 2ª maior frota de jatos privados do mundo. Que uma Ferrari no Brasil custa 2,5 vezes mais do que custa nos Estados Unidos e tem fila de espera com ágio para o cara comprar para mostrar para os amigos na porta do restaurante. E que as vendas de Louis Vuitton, de Chanel, de Prada, elas quase se comparam às vendas por metro quadrado na Ásia. E ele não sabia nada disso. E eu gastei ali 1 minuto para usar alguns exemplos. E no final eu disse: eu acho que você deveria ter um olhar mais cuidadoso para o mercado de luxo brasileiro, que é um mercado completamente contraditório à realidade social do país, mas nós temos uma sociedade compulsiva de consumo de luxo, de emblemas, de marcas que aspiracionam, né, o teu status social, né, são aspiracionais do seu status social, especialmente para os wannabes, né, que querem ser o que não são ainda, né, e que a sua marca, a sua assinatura poderia distinguir um projeto. Bom, meu amigo, eu não levei 3 minutos para dizer isso. O homem abriu um sorriso, o homem me convidou para sentar e nós ficamos mais de 1 hora em reunião e 24 horas depois nós tínhamos um acordo assinado. Um acordo que nem definido muito estava naquele momento. Mas a intenção, ela nasceu do respeito e da admiração pela coragem. Não se curve a um poder de qualquer que seja a pessoa que prive você de expressar a sua opinião. Mas opinião inteligente, não é gritar. É opinião inteligente. É falar com propriedade. É realmente questionar. É deixar o outro desconfortável. Eu não estava ali convidado com passagem paga, nem hotel, nem muito menos um almoço. Então eu não tinha que me sujeitar a uma relação, né, de inferioridade. Não. E assim eu conquistei a confiança, a simpatia, a amizade e a história da minha vida, contada nos últimos 4 livros que ele publicou ainda como empreendedor. E temos um livro escrito juntos, que rodou mais de 13 países, em 13 idiomas. E, de novo, não é para falar do sucesso, não é para falar dos milhões que nós fizemos. Não!
É para falar da importância que 3 minutos podem ter na sua vida quando você for desafiado e quando tiver uma oportunidade que você tem que assumir, correr o risco. E se tiver medo, vai com medo mesmo. E vai lá e mostra que você está ali para o que der e vier. E que se der errado, valeu o aprendizado. E se der certo, como no meu caso deu, vamos celebrar, vamos comemorar. Ô Marcos, eu tenho uma filosofia de vida onde eu faço questão de preservar a minha adega na minha casa sempre vazia. Mas eu tenho uma caixa aqui que está cheia de rolhas. Eu sou colecionador de rolhas, porque as rolhas pressupõem o ato de celebrar vitórias e derrotas, mas celebrar e compartilhar com seus melhores amigos, com quem você ama, momentos importantes da sua vida. Se você quer ser alguém extraordinário da sua vida, mete o saca-rolha e não guarde aquela garrafa especial para um dia que nunca pode chegar. Porque o dia especial na sua vida é hoje. Eu tenho um mentor espiritual que é o Dalai Lama. Durante a pandemia, eu escrevi um novo livro que é uma provocação a essa mudança do estado de mentalidade das pessoas. Porque se o mindset, né, para quem já ouviu falar mindset em inglês, que é mentalidade, se o mindset foi desafiado, né, em toda essa crise que nós vivemos, nós precisamos fazer um upgrade, e eu criei um livro chamado Mind 8. Então, o Mind 8 é um upgrade do mindset. E Dalai Lama, ele tem um pensamento extraordinário. Ele diz o seguinte: num ano de 365 dias, só existem 2 dias onde nada pode ser feito. O primeiro dia é ontem. O segundo dia é amanhã. Então é hoje que você tem que abrir essa garrafa de vinho. É hoje que você tem que tomar a decisão de mudar a tua atitude em relação a você, aquilo que te incomoda, aquilo que não te faz se sentir bem, para que você possa promover a mudança necessária na sua vida, para que você consiga assumir um compromisso para mudar a vida de outras pessoas também. Porque a riqueza, o sucesso, não é algo para ser acumulado só para você e você dormir sobre ele no teu colchão. Ele foi criado, esse talento que nós recebemos do universo, e chame você o que você quiser, ele deve ser compartilhado. Felicidade não é algo que você sente, olha no espelho e se vangloria da sua felicidade. A felicidade verdadeira é aquela que é compartilhada. É quando você, com a sua atitude, liberta alguém de traumas, de inseguranças e de medos e faz aquela pessoa feliz. Isso é ser extraordinário. Escolha a área que você quiser, trabalhe com o que você quiser, não tem problema. Cada um tem o direito de escolha. O que eu acho que não tem escolha é você não se comprometer com você mesmo, é você não se comprometer com outras pessoas para trazer uma transformação necessária na vida das pessoas. A gente passa por essa vida aqui por um período muito curto. E a gente tem que deixar um legado. E legado não é herança material. Legado é um conjunto de comportamentos, de atitudes e de valores que constroem a sua reputação, que precedem você e que vão realmente permitir que você faça coisas extraordinárias e que a grande maioria duvide até que você fez que desse certo e depois elas te aplaudem dizendo eu sempre acreditei em você, quando elas nunca acreditaram e sempre duvidaram. Então, eu como adoro essa contradição do impossível, né? E daquilo que nasceu com tudo para dar errado, eu sempre digo que quando eu me lanço em um projeto, ele tem tudo para dar certo, ele corre o risco de dar certo, mas pode dar errado. Ele pode dar errado, mas ele corre o risco de dar certo primeiro. Senão, por que eu vou tentar? Eu já estou aceitando, assumindo que vai dar errado? Desculpa, meu amigo. Eu tenho mais coisa que fazer na minha vida. Inclusive não fazer nada. O não fazer nada é um direito, é uma opção que nós temos. Então, quando você não souber ou não tiver nada de bom para fazer, exercite o ócio criativo, não faça nada.
não contamine a sua cabeça, a sua mente, e nem a de outras pessoas. Fique em silêncio. O silêncio é sábio. O silêncio, ele te eleva a ser uma pessoa diferente, não arrogante, não tentando ter uma resposta sempre pronta para alguma pergunta que você não conhece, não domina. Não tenha vergonha de dizer que você não sabe. Porque ao dizer que você não sabe, alguém vai te ensinar. Você vai aprender e você vai poder ensinar outras pessoas depois. E não tente criar uma fórmula, uma equação, uma tese de mestrado para poder explicar o inexplicável, que você não domina e que você simplesmente quer fazer uma boa figura. Então, isso são valores de um homem hoje de 57 anos que já tem vivido muitas coisas, tem passado por muitas coisas, tem vivido muitas alegrias, tristezas, mas não perde esse entusiasmo, esse sopro divino para continuar realmente empreendendo na minha vida e nos meus negócios. Porque eu não sou duas pessoas, eu sou um único, eu sou um ser único que tem os mesmos problemas nos dois mundos, né? Eu não posso evitar os conflitos, eu tenho que enfrentá-los, mas enfrentá-los com equilíbrio, com inteligência, e deixar o ego de lado por algum momento, não dizendo que nós vamos negar o nosso ego. Não, eu tenho ego. E não tenho vergonha de ter ego. Mas um ego que trabalha a meu favor e não contra mim. Eu não posso ser refém do meu ego. O ego tem que ser me servir. Ele tem que servir para me motivar, para me mostrar que, sabe, eu tenho que buscar me superar. Por que não? Eu posso ter orgulho das nossas conquistas. Faz parte do nosso processo. Não tem nada de errado nisso. Nada de errado. Agora, fazer isso só pela imagem, pela percepção superficial de algo, aí não vale nada. Entendeu? Isso não vale nada. Então, eu acho que o que nós estamos tratando aqui de uma conversa de alto nível, né? O que eu me propus e aceitei o convite é conversar com gente inteligente, que está disposta a realmente se permitir fazer perguntas para elas próprias. E não é para os outros, não é para o paciente, não é para o fornecedor, não, para ela, primeiro. Esse nível de honestidade, de transparência, começa com a gente, né? Às vezes às vezes a não decisão é uma decisão, né? Sim. Muitas vezes a gente, enfim, né? Se vê numa situação onde a gente se vê quase compelido, obrigado a tomar uma decisão. Não. Decisões são tomadas quando você sente, né, que você está pronto para responder àquela mudança, né? Se você não está pronto, você não pode fazer. É impulsividade, né? É algo que você pode se arrepender. E a pior coisa é se arrepender, né? Se arrepender do que você deixou de fazer ou que você deveria ter feito. Mas muitas vezes a não decisão é uma decisão para você amadurecer o seu estado, a sua consciência, né? O seu sentimento de segurança, de confiança naquilo que está te levando a tomar essa decisão. Então, eu diria que quando a gente realmente se compromete com esses valores simples e tem uma vida pautada em uma filosofia, né, que eu chamo da filosofia da escola da vida, e aí você terá outras filosofias que influenciam a sua vida, sejam elas religiosas, sejam elas culturais, né? A vida ela nos traz uma série de influências, e é normal, né? A gente vive num ambiente social e que ele impõe uma série de influências na nossa vida, né? Cabe a gente ter o livre-arbítrio de julgar, né, fazer a nossa própria avaliação daquilo que de fato nos faz bem, né? Aquilo que a gente quer continuar ou aquilo que a gente quer mudar. E a mudança é um direito que nos assiste, né? Não mudar não é, de fato, uma opção. Ficar no mesmo lugar não vai te trazer resultados diferentes, meus amigos. Não vai.
eu estava ontem num empreendimento turístico de um amigo querido, e lá tem um jacaré muito grande. Assim, jacaré é uma escultura, assim, um jacaré enorme. E você entra pelo rabo dele e sai pela boca, né? E aquela ali, mas é tão emblemático, né? Que eu não aguentei. Eu entrei pelo rabo do jacaré, saí pela boca e gravei uma mensagem, né, que está no meu Instagram, que é o seguinte: jacaré que não se mexe vira bolsa de madame. Então é o seguinte, e eu descobri, ô Marcos, um texto muito bem escrito, que inclusive dei o crédito, falando que essa frase, ela não é uma frase de efeito. Não. Ficar paradinho, meu amigo, na beira da lagoa, vai te levar a virar bolsa, meu querido. Entendeu? Você tem que se mexer. Você tem que... Porque o ser humano, o cérebro nosso, ele tem uma tendência de querer nos manter na zona de conforto. Sim. Evitar dor, evitar rupturas. Isso é a natureza do cérebro que nós temos. A medicina, a ciência, explica a psiquiatria, a todas essas ciências estão aí vastamente dando, né, luz ao que representa o nosso comportamento, né? Nossas atitudes. Então, é isso. Quer dizer, temos que nos movimentar, ou vamos virar bolsa de madame. Entendeu? Então, assim, você quer virar bolsa de madame ou você quer realmente ser, enfim, né, um agente de transformação na sua vida, né? E na vida de outras pessoas. Então, enfim, acho que a gente está chegando aqui ao fim do nosso bate-papo. Você falou uma palavra, eu fiquei até um pouco constrangido, mas, enfim, já que você me convidou para falar, aqui quando o cara me convida para falar, tem que escutar. É para falar. Então, não sei se você quer deixar aqui algumas considerações no final aqui, mas eu acho que eu me sinto satisfeito em poder ter deixado essa contribuição aqui para você, para aqueles que nos acompanharam aqui com carinho, né, nesse tempo. Então, enfim, deixo aqui a você fazer essas considerações finais. Belino, em primeiro lugar, muito obrigado. Cara, você está falando aí, jamais iria te interromper, porque só saiu coisa boa, o pessoal está comentando aqui embaixo. Te agradecer. Dia 20 de outubro a gente se encontra, acho que uma quinta-noite, se eu não me engano. E, para finalizar, deixo com você, tem uma pessoa que diz assim, quando a gente não se sente capaz e não se vê estimulada. Finaliza aí, já faz eco para ela e para o restante da galera que está aqui. Não, desculpa, você me fez uma pergunta? Na verdade, teve uma pessoa que falou aqui que quando não se sente estimulada, como faz? Eu falei, cara, finaliza aí você. Dani tá aqui, ó. Dani tá... Obrigado, Dani, pela presença aqui, valeu. Bom, então, olha, finaliza. Seguinte, querido, é aquilo que eu disse. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá desanimado, querido? Vai desanimado mesmo. Mas não use essa desculpa para não fazer o que tem que ser feito, rapaz. Porque ninguém merece. Essa inércia, essa covardia, essa inapetência, sabe? Eu, para finalizar aqui, rapidamente, ô Marcos, eu sou padrinho empreendedor da AACD, que é uma entidade maravilhosa que cuida das pessoas com deficiência, né? E eu patrocinei, eu promovi um evento para arrecadar fundos para a ACD, fazendo uma palestra minha da Escola da Vida para 600 pessoas no Teatro do WTC. Eu não entendia nada disso, não sabia quais eram os dados do IBGE sobre estatísticas de pessoas com deficiência, mas eu fui estudar, tem que fazer um dever de casa, né? Para pelo menos não falar bobagem, né? E aí, rapidamente, eu descobri um fato que me chamou muito a atenção. 94% da população brasileira nasce ou desenvolve ao longo da sua vida algum tipo de deficiência. Motora, psicológica, né? Algum tipo de deficiência. Obviamente, para essas patologias, né, há tratamentos, né? Então, você tem, por exemplo, você tem instituições como a própria ACD que cuidam com excelência desses casos e dão conforto e dão esperança para crianças, para adultos que têm esse problema. Agora, eu quis chamar a atenção, porque eu desse assunto não entendo nada,
né? Felizmente, não tenho deficiência. Mas eu tenho a consciência de ter que chamar a atenção das pessoas que, mesmo não tendo deficiência, desenvolvem uma patologia que eu chamo de coitadismo. Então, esses 6% da população que não tem esse problema, né? Desculpa, esses 94% que não tem esse problema, como aqueles 97% dos problemas que não vão acontecer, se dão desculpas todos os dias para não fazer o que tem que ser feito, para não fazer as mudanças que tem que ser feitas na sua vida. E andam de cadeiras de rodas e muletas invisíveis. Então, meus amigos, vamos jogar essas cadeiras de rodas e muletas invisíveis no lixo e vamos assumir um comportamento responsável, uma atitude positiva em relação à nossa vida e em relação às outras pessoas. Porque assim a gente vai se tornar realmente um agente de transformação. Primeiro, da nossa própria percepção que desenvolvemos sobre nós mesmos. E depois, vamos ajudar outras pessoas a transformar as suas vidas também. Porque elas podem ter dificuldades e a gente tem o direito e a obrigação e a responsabilidade de transformar a vida delas também. Então, acho que essa aqui é a minha mensagem. Agradeço o teu carinho, agradeço o teu convite, agradeço quem ficou aqui nos ouvindo. E que, se quiser me seguir nas minhas redes sociais também, podem ir lá. Ricardo Bellino, Marcos, cada um de nós no seu caminho, nas suas jornadas. Tem o seu site também, Bellino, é bellinos.com.br? Isso. Maravilha. Cara, obrigado. Aqui já pediram se podiam deixar salvo você que iniciou a live, então pode, por favor, salvá-la e deixar aí para compartilhar. Foi uma alegria gigante poder estar com você. Dia 20, semana que vem, estaremos juntos. 20 de outubro. Ah, perdão. 20 de outubro, mas em qualquer momento, nesse interim, pode me chamar. Vai ser uma alegria compartilhar com você. Só quero te agradecer, te dizer que você fez eco hoje, vai fazer eco dia 20 de outubro e acertei cheio em trazer você para falar para médicos, para a saúde, porque você é foda. Obrigado, cara. Valeu. Fica com Deus. Obrigado, boa noite. Gente. Grande abraço. Tchau, tchau. Show. Abraço, tchau.